dúvidas bíblicas. Ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Cajado na Moleira. Um programa com assuntos polêmicos, com dúvidas bíblicas sobre ensinamentos certos ou heresias. E você que está nos acompanhando ao vivo pela Rádio Cristaminas e também pelo Facebook da live do Bispo Paulo Henrique. E o tema de hoje é curas, milagres. Curas, milagres, libertação. São frutos de quem? Será que existe engano nessas obras? Como saber que é o autor de tais sinais? Participe conosco hoje, manda sua pergunta, o seu comentário pelo WhatsApp 61982618379. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, coloque seu comentário, sua pergunta aí no vídeo abaixo. E no debate de hoje que estará realizando é o Bispo Paulo Henrique e o pastor Antônio Damasio. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastora Valéria. Boa noite, amigos telespectadores aí do Facebook, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas. Agora há pouco estávamos ao vivo na oração das 18 horas, essa oração que vai se estender pelos próximos 21 dias, né? Começou hoje, são 21 dias de oração, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da noite. Já estamos ao vivo novamente, mas agora com o programa Cajado na Moleira. De antemão já peço a você que participa conosco, que dê a sua opinião, que participe colocando seus comentários aí pelo Facebook, também enviando pelo WhatsApp 9, prefixo 61, né? 61 982618379. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito discutido nos últimos tempos, um tema que tem sido abordado com frequência, porque muitas pessoas têm entendido errado sobre as curas, sobre os milagres, sobre os prodígios. Será que quem opera é só Deus? Será que pessoas também podem operar? Será que existem forças ocultas que também podem fazer determinados tipos de sinais? Hoje nós vamos esclarecer e principalmente vamos tentar direcionar a cada um a obra que é feita. Os frutos pertencem a quem? Quais são os frutos de Deus? Quais são os frutos do homem? Pastor Antônio, o debate de hoje vai enriquecer o nosso conhecimento e vai abrir a visão e o entendimento de quem está assistindo, de quem está ouvindo pela Rádio Cristaminas. Vai ser uma bênção. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo Henrique, pastora Valéria. E realmente, né, Bispo, vai sanar as dúvidas de muitas pessoas. Boa noite você, telespectador aí do Facebook, está nos acompanhando também na Rádio Cristaminas, né? Com certeza, porque às vezes a pessoa acha que porque é um sinal, é algo sobrenatural, aquilo veio de Deus, né? E o que mais nós temos visto aí na mídia, na televisão, é esses supostos milagres ou bênçãos acontecendo em diversas religiões, seitas, coisas e tal. Então é importante essa pessoa ficar ligada, até mesmo compartilhar esse vídeo hoje, porque ela vai à luz bíblica, né? Ela vai ver que nem sempre aquilo que ela vê é o que parece, né? Ela vai poder ter um discernimento do que é de Deus, o que não é, o que é homem, o que é sobrenatural, o que é natural, né? Porque nós vamos ver aí que a gente pode fazer essas distinções aí, e a pessoa mesmo, ela vai saber verificar a luz da palavra de Deus. E certamente o seu conhecimento vai ser transformado, vai ser renovado, vai ser aguçado
pelo debate que nós vamos fazer aqui hoje, tá certo? Você pode começar já a mandar aí a sua participação, sua opinião. Eu quero abrir a discussão de hoje da seguinte maneira, da seguinte forma: o homem, pastor Antônio, o homem, o ser humano, ele tem uma capacidade própria de operar um milagre, de curar alguém, de remover um espírito imundo da vida de outrem. Um ser humano, um homem, quando eu digo um homem, é o ser humano, é o gênero humano, ele tem capacidade de transformar a vida de alguém de uma forma milagrosa. Quero deixar o senhor abrir hoje o debate desta forma. Vamos falar agora do homem. O homem tem poder, o homem tem capacidade de fazer algo nesse sentido, milagres, operar na vida de alguém. Pode abrir o debate, pastor Antônio, que eu vou dar sequência. Então, Bispo Paulo Henrique, pelo que a gente pode ver até à luz da Bíblia, o homem e o ser humano, ele sozinho não tem essa capacidade, né? O ser humano, ele sozinho, ele é limitado, né? Ele é limitado, por maiores que sejam as capacidades humanas ou a habilidade dela, o ser humano, ele é limitado. E por ter essa limitação, ele sozinho, ele não pode fazer o sobrenatural, porque ele é natural, ele é carnal, ele é terreno, né? E inclusive, se a gente for olhar aqui na palavra de Deus, nós vemos pessoas que sozinhas, pelo fato de não poderem operar o sobrenatural, muitas vezes elas enganavam o povo, né? Iludindo, né? Até fazendo o que nós conhecemos hoje como mágica, né? Inclusive fala aqui em Atos, no capítulo 8, no versículo 9, fala não vou falar conversão, porque depois a própria pessoa deu um mau testemunho, né? Um convencimento, né? Um convencimento. Aqui em Atos capítulo 8, no versículo 9, fala sobre Simão mágico, né? Simão mágico. Atos capítulo 8, no versículo 9, fala assim, ó: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha que interessante. Nós vemos aqui na época do Novo Testamento, um homem, né, que ele usava, vamos dizer assim, de artimanhas, ilusionismo, né, aquela mágica ilusionista. E então ele enganava as pessoas ali, e as pessoas enganadas, elas achavam que era Deus que estava se manifestando na vida dele. Até falavam: não, esse é o grande poder, esse é um homem de Deus grande, né? Fala aqui, ó, no versículo 10, né? Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludido com mágicas, né? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados, né? Nesse versículo aqui fala que ele, né, ouvindo ali o evangelho, vendo os milagres acontecendo, né, pelas mãos de Filipe e de outros apóstolos, ele abraçou a fé, né? Fala desse modo, abraçou a fé. Mas na verdade a gente vê que ele não se converteu de fato, porque aqui no versículo 18 fala assim, né? Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, recapitulando, primeira coisa, a gente vê que o homem sozinho, o ser humano sozinho, ele não opera esse sobrenatural. Aquele homem, ele estava enganando ali, usando artimanhas de mágica, ilusionismo, usando algo ali, né, para enganar aquelas pessoas. Né? Quando ele viu algo sobrenatural, ele aderiu àquilo, mas com o sentimento de adquirir aquilo para ele, para ter lucro. Né? Tanto que o apóstolo Pedro fala que repreende ele. Né? Então, o que a gente vê nessa primeira passagem é que muitas vezes não acontece o sobrenatural. Pode algumas vezes acontecer algo que um homem se utiliza até mesmo do sentimento do emocional para enganar ela. A pessoa acha que está acontecendo algo, que aconteceu algo, mas na verdade não aconteceu. Aí, até mesmo pelo sentimento de tristeza, de angústia, de necessidade da pessoa, muitas vezes a pessoa ela se torna vulnerável. Ela se torna vulnerável a alguns tipos de pessoas ludibriarem ela. Né? Então, a primeira coisa que nós podemos constatar é o seguinte: o homem sozinho, o ser humano sozinho, ele não tem poder de fazer algo sobrenatural. Eu vou ir um pouquinho mais à frente aqui em Atos 19, e de uma forma bem literal, o que está escrito em Atos 19, capítulo 19, versículo 11. A Bíblia é bem clara quando diz assim: e Deus, olha o que está escrito, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Presta atenção, você que está acompanhando comigo agora. Quem fazia os milagres extraordinários não era Paulo, era Deus. Aqui me deixa bem claro que o ser humano, ele não tem poder de fazer milagres, ele não tem poder de fazer coisas sobrenaturais. Quem tem esse poder é Deus. E mais embaixo aqui, é explicado da seguinte forma, no versículo 13: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, algumas pessoas tentaram fazer milagre, tentaram fazer o sobrenatural. Chegaram para pessoas endemoniadas e disseram para os espíritos imundos: nós te esconjuramos em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse homem. E o versículo 14 diz: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois vós? Então você que está assistindo conosco, que está ouvindo pela Rádio Cristã Minas, faz uma reflexão comigo aqui. O espírito maligno diz: conheço a Jesus. Mas ele não disse conheço também a Paulo. Ele disse: eu sei quem é Paulo. Ali o espírito maligno estava fazendo uma separação entre o mundo espiritual, o sobrenatural, e o mundo físico, o mundo natural. O espírito imundo estava dizendo: Jesus, eu conheço pessoalmente, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, eu sei que Ele pode me remover, eu sei que Ele pode me derrotar, eu sei que Ele pode arrancar uma seta minha, eu sei que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Agora, Paulo é apenas um ser humano, eu sei quem é Ele. Para mim, é como se o espírito imundo estivesse dizendo assim: para mim, existe uma grande diferença entre Jesus
e entre Paulo. Se o espírito imundo deixou isso claro, estou valorizando o espírito imundo não, nós temos que pegar aqui a referência bíblica para a gente poder fazer uma análise do texto e entender aqui o nosso debate. Mas se o espírito imundo deixou claro essa diferença entre Jesus e Paulo, então ele estava mostrando para nós ali, através dessa situação, a diferença, o abismo que existe entre o sobrenatural e o natural. Então isso me leva a entender o seguinte, voltando no versículo 11: quem curava os enfermos não era Paulo, era Deus, era Jesus. Quem libertava os endemoniados não era Paulo, era Deus, era Jesus. Quem repreendia as enfermidades, os vícios, quem transformava a vida das pessoas não era Paulo, era Deus, era Jesus. Então, de forma alguma, Paulo poderia atribuir a ele ou receber aquela honra, ou aquele elogio, ou aquela vanglória por algo que acontecesse através do ministério dele. Por quê? Porque uma vez que Paulo entendia esse abismo que existia entre o natural e o sobrenatural, seria uma completa usurpação, Paulo receber a glória, Paulo receber a honra, Paulo receber o elogio por algo extraordinário que acontecesse. E Paulo sabia disso, pastor Antônio. Tanto Paulo sabia disso, que aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 11, diz assim, ó: quando as multidões viram o que Paulo fizera, na verdade não era Paulo, aqui foi um homem aleijado, paralítico desde o nascimento, que passou a andar quando Paulo profetizou, quando Paulo orou. Mas não foi Paulo que fez, pelo que nós acabamos de aprender lá no capítulo 19, não foi Paulo, mas sim Deus. Deus operava pelas mãos de Paulo, Deus fazia pelas mãos de Paulo. É como se nós disséssemos assim: olha só que coisa interessante, uma pessoa está doente, ela precisa de uma cirurgia. Olha que coisa interessante, quem corta ela, quem abre ali o abdômen dela é o bisturi. É o bisturi que abre ela. Quem começa a mexer lá dentro, lá do intestino, dos órgãos da pessoa, são os instrumentos cirúrgicos. Mas quem opera tudo aquilo é o médico. É o médico. O instrumento cirúrgico, o bisturi, ele não age por si só, ele não tem capacidade de fazer nada, ele não tem poder para aquilo, mas é o médico que usa aqueles instrumentos e faz acontecer aquela cirurgia, aquela restauração. Você que está assistindo, está entendendo, está compreendendo? Começa a compartilhar o vídeo aí, porque Deus está alimentando aqui hoje o nosso conhecimento, hein? Hoje está sendo bênção. Então o bisturi, os instrumentos cirúrgicos, pastor Antônio, não tem vida em si mesmos. Precisa do médico pegar aquilo dali e operar aquilo dali, e manusear aquilo dali. Agora, você, pastor Antônio, teria capacidade de pegar um bisturi ou pegar uns instrumentos cirúrgicos e fazer uma cirurgia em alguém? Não. Por que não? Porque eu não tenho conhecimento para fazer isso. Pronto. Então, até para usar os instrumentos, é necessário ter capacidade para fazer. Então, olha que interessante, Deus operava através de Paulo. Deus fazia sinais, maravilhas, prodígios, usando Paulo. Paulo era o instrumento. Deus tem o conhecimento, a capacidade de usar, mas para Deus usar, o instrumento também tem que ser apropriado. O instrumento tem que ser um instrumento
direcionado para aquilo dali. Não adianta pegar uma faca de cozinha e colocar lá na mesa do médico cirurgião, para ele retirar lá o apendicite de alguém, e ele vai abrir o sujeito lá com a faca de cozinha. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque aquele instrumento não é apropriado. Assim também é quando Deus opera. Às vezes a pessoa está em pecado, às vezes a pessoa está vivendo uma vida errada, às vezes a pessoa tem até um título de pastor, de bispo, seja do que for, mas está vivendo uma vida errada. Como que Deus vai usar aquela pessoa? Aí já começa a vir uma outra questão. Será que é Deus realmente que está usando? Será que é Deus realmente que está operando? Porque o instrumento ali não é apropriado. Um médico cirurgião jamais vai usar uma faca de cozinha para abrir a barriga de alguém, o peito de alguém. Jamais. Ele sabe que aquilo dali pode causar uma situação pior, de morte. É indevido aquilo dali. Então o médico só vai usar o instrumento certo. Deus também só usa o instrumento certo. As pessoas, quando viram Paulo profetizando e aquele aleijado sendo curado, as pessoas acharam que era Paulo que estava fazendo. É isso que tem acontecido hoje em dia também. É isso que às vezes tem entristecido o coração de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque quem morreu na cruz pela humanidade não foi Antônio, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Quem morreu na cruz pela humanidade foi Jesus. Quem derramou sangue precioso foi Jesus. Pastor Antônio, não adianta aqui ser hipócrita. Não adianta ser hipócrita. Eu acho que eu não teria coragem de tomar um tapa, como diz na minha terra, um tapa na cara no seu lugar. Não adianta vir com hipocrisia. Essa é outra coisa que precisa mudar no conceito das pessoas. Deixar a hipocrisia de lado. Parar com esse negócio de hipocrisia, eu morreria fulano. Morreria nada. É igual a história lá da viúva. Estava enterrando o marido lá, conhece a história do cemitério, está enterrando o marido, desesperada, meu Deus, ele se foi, me leva junto. Aí ela escorrega, cai dentro da cova. Primeira coisa que ela diz: me tira daqui, eu quero sair. É hipocrisia, é mentira. Então o único que teve coragem de dar a vida pelos outros foi Jesus. Então eu não posso tocar na glória dele. Eu não posso ser um usurpador. Eu não tenho esse direito, pastor Antônio. Eu não tenho esse direito. E a pessoa, o membro da igreja, ou a pessoa que assiste pela internet, ou pela televisão, ou escuta pela rádio um testemunho e por aí vai, ela não tem o direito de atribuir a glória daquilo ao ser humano. Ela não pode. Porque na verdade nós somos só canais, né? Somos o instrumento é o bisturi, né? Então é como se a pessoa acreditasse que é do cano que sai a água. Exatamente. Né? Tem todo um negócio para que a água chegue. Exatamente. Né? Então o que às vezes a pessoa não entende é justamente isso. A pessoa é só um instrumento, né? A pessoa às vezes o ser humano ele é muito propício à idolatria. Verdade. Né? Nós vemos que muitas são as vezes que a pessoa ela quer se apegar a algo, ela quer se apegar a alguém, ela quer jogar a responsabilidade na vida dela a alguém, acreditando que alguém vai resolver. Aí nós entramos aqui na história. Onde nasceram os santos? Os santos que eu falo, as imagens de pessoas que foram canonizadas e hoje são idolatradas. Onde nasceu essas imagens? Foi justamente nesse ponto dos outros seres humanos atribuírem àquela pessoa a vanglória, atribuírem àquela pessoa o poder. Aí que nasceu. E isso tem se perpetuado. Amanhã vai ter outros tipos de imagens sendo idolatradas, de pessoas que hoje
nesse século 21 e que amanhã vão ser canonizadas. E a culpa é de quem? A culpa talvez não é nem tanto do pregador, talvez nem tanto é dele, porque talvez ele se esvazia daquilo dali, mas as pessoas colocam aquilo nele, as pessoas atribuem aquilo a ele. E Jesus vai ficando aonde? Jesus vai ficando do lado de fora. Plano, terceiro plano. Então isso precisa mudar, tanto o pregador quanto as pessoas. A glória é de Deus. Quem faz o milagre é Deus. Ser humano não faz. Olha o que Paulo disse aqui, acompanha comigo aqui, ó. Atos capítulo 14, versículo 11. Olha só: quando as multidões viram o que Paulo fizera, na verdade Paulo não fez nada. Atos 19, 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários acontecer, mas as multidões achavam que era Paulo. Então a multidão gritava em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Versículo 14, amigo ouvinte, escuta isso daqui, presta bastante atenção, receba essa palavra e muda de visão a partir de hoje. Olha o que diz versículo 14: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então observa, pastor Antônio, que Paulo, Paulo e Barnabé, eles não aceitaram a glória para si. A Bíblia fala que eles rasgaram as suas vestes. O rasgar as vestes no sentido judaico significava o luto, a dor, o desespero, a humilhação. Então eles rasgaram as vestes como se estivesse dizendo: pelo amor de Deus, não atribua a nós esse milagre, porque isso é obra de Deus e não nossa. Nós somos homens. Homens não fazem milagres, homens não fazem nada, homens não resolvem nem os seus próprios problemas. Se homens fizessem milagres, eles fariam por si mesmos. O senhor já viu alguém curando a si mesmo? Eu nunca vi. É só vampiro. Já viu vampiro? Vampiro é porque não é homem, né? Tem que descontrair aqui, porque tem coisa que não tem lógica. Tanto, né, que a Bíblia nos mostra aqui, né, que esse mesmo Paulo, que era usado por Deus para curar vários enfermos, ele mesmo ficou doente, né? Aqui em Gálatas, se não me engano, no capítulo 1 fala que ele foi pregar lá na igreja de Galáxia, só que ele contraiu uma enfermidade, e ele fala que essa enfermidade, de certa forma, foi até como se fosse uma... Aqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 12. O título diz assim, ó: a perplexidade de Paulo. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendeste, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então a gente vê que primeiro Paulo, ele foi pregar numa igreja, ele estava doente. E não se curou. Aí os próprios membros da igreja tiveram que cuidar de Paulo. E foi por isso que Paulo ele fala aqui que a enfermidade foi como uma tentação. Por quê?
Porque a gente imagina o seguinte: se eles idolatrassem a Paulo, se eles achassem que era Paulo que curava pelo poder dele, então as pessoas iam falar assim: ué, não era ele que era o bonzão aí, o poder de Deus? Como é que ele está doente aí e a gente tem que cuidar dele? Né? Então, por isso Paulo fala que essa enfermidade foi como uma tentação, foi como se fosse algo ali para até abalar a fé daquelas pessoas, mas porque a fé daquelas pessoas estava em Deus e não em Paulo, eles cuidaram de Paulo como se fosse não se abalaram. Não se abalaram. Diferentemente do que tem acontecido de tempos para cá e hoje em dia. Por quê? Porque muitos têm atraído para si a glória, e isso tem feito com que as pessoas sejam induzidas a olhar para estes com um olhar diferenciado, um olhar sobrenatural, como se essa pessoa fosse Deus ou tivesse o poder de Deus em si mesma. E automaticamente, já pensou, acontece com essa pessoa o que aconteceu com Paulo? Quantos vão se perder? Quantos vão se desviar porque vão se sentir enganados? E quantos outros é a própria pessoa que coloca, que joga sobre o pregador da palavra de Deus esse tipo de título, esse tipo de poder? Então, pastor Antônio, resumindo aqui essa primeira parte, homens não fazem milagres. Homens são naturais. Existe um grande abismo entre o natural e o sobrenatural, entre o natural e o espiritual. Existe uma separação muito grande. O ser humano, ele é um simples mortal, igual a qualquer outro ser humano. A mesma coisa que pode acontecer com o bispo Paulo, pode acontecer com o Papa Francisco, pode acontecer com o pastor Antônio, pode acontecer com o bispo Ciclano, pode acontecer com o reverendo Beltrano, a mesma coisa, porque somos mortais e nenhum de nós tem poder para curar a si mesmo. E até por causa desse tipo de atitude, né, vira até motivo de zombaria entre as pessoas incrédulas, né? Porque quantas são as vezes que nós vimos, talvez essa pessoa que está nos assistindo viu também, às vezes pregadores renomados aí, né, que são até famosos por causa de cura e de libertação, quando eles têm algum problema, eles vão no hospital ser tratados, aí as pessoas já falam: por que não usou aquilo, por que não fez isso, aquilo que você faz na sua igreja para você se curar? Aí vem os escândalos, né? Porque em vez do pregador ele tirar essa ideia, como Paulo e Barnabé fizeram, da mente do povo, né, dos membros da sua denominação, muitas são as vezes que eles alimentam essa ideia. Mas é conveniente alimentar, né? Alimentam essa ideia, né? E quando acontece uma situação como essa situação que aconteceu com o Paulo, aí vira motivo de escárnio e zombaria entre as pessoas incrédulas. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Nessa primeira parte do debate chegamos a uma conclusão que homens não fazem milagres. Homens não têm poder nenhum. O poder é de Deus. Ele é o cirurgião. Os homens são apenas os instrumentos utilizados na cirurgia. Tem pessoas participando conosco, nós vamos dar continuidade no debate, nós vamos deixar as pessoas participarem conosco. Pode ficar à vontade. O José Pacheco, pelo Facebook, ele deixou seu comentário. João 15, versículo 5. O Senhor disse: sem mim nada poderá fazer. A Andréa Teixeira também deixou seu comentário. Na minha opinião, o homem não tem poder nenhum nem de curar. Só Jesus pode fazer isso. E tem a Fernanda Rodrigues, que ela diz que estamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Sidrolândia, acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Um abraço, Fernanda Rodrigues. Deve ser a esposa do pastor José. É isso, tem a mocinha. Eu esqueci o nome da mocinha agora, gente. Era Ariana, não, eu esqueci agora o nome da mocinha. Parece uma indiazinha. Que Deus abençoe aí a cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Me desculpa ter esquecido o nome da área pequenininha, viu? É porque é tão corrida a nossa vida, né? Quando nós tivemos a oportunidade de estar por perto, e aí fugiu agora aqui da minha mente. Mas eu lembro que era uma indiazinha. Deus abençoe, em nome de Jesus. E o José Pacheco, não é isso? José Pacheco, que Deus abençoe também, e todos que participam conosco. Agora vamos ver aqui uma outra questão, pastor Antônio. Será que só Deus, o Todo-Poderoso, pode fazer sinais de curas, sinais de possíveis milagres? Eu tenho minha Bíblia aberta aqui em Atos 16, que fala sobre a cura de uma jovem adivinhadora. Olha o que diz o texto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então essa mulher estava possessa de um espírito, a Bíblia chama de um espírito adivinhador. Já entendemos que não era o espírito dela, ok? E se não fala que era o Espírito Santo, então entendemos também que não era o espírito da parte de Deus, então era outro espírito, espírito das trevas. E esse espírito, através da vida daquela mulher, do corpo daquela mulher, lembra? O ser humano é apenas um instrumento. Através do corpo daquela mulher, aquele espírito fazia coisas sobrenaturais. Voltamos àquela situação do sobrenatural e do natural. O que o espírito fazia através do corpo daquela mulher era sobrenatural. Tanto era sobrenatural que aquilo dali trazia recursos financeiros. Vamos dizer assim, para os donos daquela mulher, como se aquela mulher fosse uma escrava de alguém, pessoas lucravam com ela como se ela fosse uma funcionária de alguém. Então aquele espírito ruim, aquele espírito das trevas, usava o corpo daquela mulher para fazer coisas sobrenaturais, e aquilo dali fazia com que esta mulher e aquelas pessoas ganhassem dinheiro, obtivessem lucro. Hoje nós vemos isso acontecendo. Aonde nós vemos isso acontecendo? Nos lugares aonde os espíritos imundos são os chefes, né, do local. E normalmente os trabalhos que são feitos ali, coisas sobrenaturais acontecem. Concorda comigo? Concordo. Coisas sobrenaturais acontecem em relação à vida amorosa, em relação às vezes até à saúde de uma pessoa, e por aí vai. Coisas sobrenaturais acontecem, e através daquilo dali, daqueles trabalhos que são feitos, lucros são obtidos. É a história se repetindo, é a palavra de Deus se repetindo. Só que isso também acontece na igreja, pastor Antônio. Da mesma forma, quando aquele canal ali, não é Deus quem está usando, pode ser um espírito mau que está usando, e os lucros são obtidos da mesma maneira, porque ali é proposto envelopes, votos, para que milagres aconteçam. Quem participar daquele voto, quem participar daquele envelope, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser restaurado. E uma coisa interessante: e quem não tem nada para dar? Quer dizer que não vai receber nada? Sendo que a bênção de Deus é gratuita, né? Pronto. Olha o que o pastor Antônio disse: a bênção de Deus é gratuita. Se não está sendo de graça, quer dizer que aquela bênção não vem
de Deus. É fácil de entender a Bíblia. É fácil. Eu já ouvi pessoas falando que o espírito mau, ele não tem condições de fazer nada acontecer. Espera aí, a Bíblia fala isso. Lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, quando Moisés foi falar com o faraó, aí teve a primeira praga. Lembra da primeira praga? Foi a praga das águas se tornar em sangue. Então foram lá no rio, acho que foi no rio Nilo, né? E tocaram no rio Nilo. Foi no rio Nilo? Acho que foi no rio Nilo. Todas as águas, na verdade, tocaram com o cajado e as águas se transformaram em sangue. Lá no capítulo 7, no versículo 22, diz assim, ó, presta atenção. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Opa! Se são coisas ocultas, nós não estamos falando de ciências, coisas comprovadas, materiais. O que é ciência? Na verdade eu acredito que tem o nome de ciência porque seria o conhecimento, né? Conhecimento oculto. Se é oculto, é algo que não foi revelado, é algo que não foi transcrito, não foi passado por um papel, não existe uma fórmula. Opa! Por que oculto então? O que é o ocultismo? De onde vêm essas coisas? Das trevas, da escuridão? Aquilo que está no oculto é aquilo que está escondido, é aquilo que não pode ser visto, é aquilo que não pode ser colocado diante da luz, porque tudo que é colocado diante da luz é manifesto. Então, quando a Bíblia fala que com as suas ciências ocultas os magos de Faraó fizeram o mesmo, nós estamos aqui entendendo que aqueles mesmos espíritos que atuavam naquela mulher adivinhadora atuavam também nos magos de Faraó. Lógico, eu não estou dizendo para você que os espíritos maus têm tanto poder quanto Deus. Claro que não. Deus é o Todo-Poderoso. Mas em momento algum a Bíblia fala que Satanás, quando foi expulso dos céus, deixou de ter poder. A Bíblia fala que ele era um anjo especial. A Bíblia indica ou dá a entender que ele estava no primeiro escalão ali das forças dos céus, das forças angelicais, abaixo apenas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se hoje um anjo de Deus tem poder para trazer a cura a alguém, tem esse poder. Nós lemos lá o tanque de Betesda. A Bíblia fala que um paralítico estava há 38 anos esperando o anjo tocar as águas, porque sempre que o anjo descia e tocava as águas, o primeiro que entrava era curado. Então eu entendo que um anjo de Deus tem o poder de trazer a bênção de alguém, tem o poder de trazer a cura de alguém. Se um anjo de Deus tem o poder de fazer isso, subentende-se que um anjo das trevas também tenha tais condições. Não estou atribuindo todo o poder ao anjo das trevas, não, mas ao mesmo tempo eu não posso tirar a capacidade dele de fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Não, com certeza, ele era um anjo, então as habilidades de um anjo, né, da casta dele, vamos dizer assim, ele ainda tem, né? Claro que o poder de Satanás, ele é limitado, né? Ele é limitado por Deus, tanto que nós vemos, por exemplo, naquela passagem de Jó, que ele teve que pedir permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Quer dizer, ele não tinha todo o poder, assim, ele tem um poder, só que é limitado por Deus, né? Então nós vemos isso, né? É como se fosse igual essa pessoa que ela tem um animal de estimação. O animal de estimação dela pode fazer ali o que ela determina que faça. Senão ela pode simplesmente prender o animal ali, acorrentar, fazer alguma coisa com o animal dela, né? E assim, vamos dizer assim, que é o Satanás também, né? É um mistério
que nós vemos de Deus, né? Porque Deus ele já decretou a derrota de Satanás, só que Satanás está por um tempo agindo, né? E ele será preso no milênio, como diz em Apocalipse, né? Mas ele está limitado por Deus. Então, para atingir uma pessoa, para fazer algo, ele precisa de permissão, ele precisa que Deus libere ele de fazer aquilo. Né? Nós vemos que ele não tem todo esse poder, mas ele pode imitar algumas coisas. Fazer coisas sobrenaturais também. Porque nós vemos também, a Bíblia nos mostra, né, que Satanás, ele, a todo momento, ele tenta imitar Deus, porque a vontade dele era ser Deus e ocupar o trono de Deus. Né? Falam em Ezequiel e Isaías também. Então nós vemos aqui em Êxodo que por 3 oportunidades ele conseguiu imitar o que Moisés estava fazendo ali pelo poder de Deus. Teve mais aqui, ó. A segunda praga foi a praga das rãs, no capítulo 8. No capítulo 8, lá no versículo 5, diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Olha as ciências ocultas de novo. Mais para frente a gente vai ver que os magos já não deram conta. Quer dizer o quê? É aonde nós falamos da limitação do inimigo, de Satanás. Ele tem uma limitação, mas até chegar na limitação dele, ele pode fazer coisas sobrenaturais acontecer. Eu, abrindo aspas aí no comentário que a gente está fazendo, é interessante a gente analisar a atitude de Faraó, né, e dos magos, a gente analisar o seguinte, que os magos, querendo provar que podiam fazer a mesma coisa que Moisés e Arão estavam fazendo ali, na verdade eles estavam piorando a situação do Egito. Sim. Porque já tocou, por exemplo, na primeira praga, que as águas tornam-se em sangue. Já estava ruim. Já tinha tornado as águas em sangue. Aí as águas que talvez eles conseguissem achar, os magos transformaram em sangue também. Piorava. Esse do capítulo 8 já tinha rãs, as rãs já tinham aparecido. Aí eles vão mostrar que conseguem fazer a mesma coisa, então dobrou a quantidade de rã que estava invadindo o Egito. Exatamente. Né? Então, e muitas são as vezes que é o que acontece na vida dessa pessoa. Né? Às vezes a pessoa ela busca, a minha bênção não está chegando, eu preciso de uma resposta, Deus está demorando demais, então eu vou lá na casa de fulano de tal que dizem que ele responde. Aí vai lá e cria uma situação que em vez de ajudar a vida dela, piora muito mais. Exatamente. Ou até mesmo na igreja, aonde a vanglória é pessoal. É pessoal. Aonde a pessoa atrai para si a glória. Se Jesus Cristo não é o centro daquele culto que é realizado, se Jesus Cristo não é o dono de toda a atenção naquele culto, naquele lugar, se Jesus Cristo não é o pilar central, a pedra angular, então, pastor Antônio, provavelmente ali está atuando o espírito de engano. E o espírito de engano tem persuadido a muitos. É necessário que eu, você tenhamos esse entendimento de abrir os olhos. Peraí, como que eu sei se é Jesus Cristo que está ali, que está sendo o centro? A pedra angular é quando a palavra de Deus ela é presente. A palavra de Deus está sendo presente. O que está acontecendo, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo falado, é exatamente o que está no texto sagrado, sem distorção. Para a glória de Deus, né? Glorificando a Jesus em primeiro lugar. Isso. Comece a observar. É só observar se a glória ela realmente tem sido de Deus
ou ela tem sido para o homem? É só observar. Dizer glória a Deus é fácil, mas é no comportamento. Observe o comportamento do bispo Paulo, do pastor Antônio, do fulano, do Beltrano, do ciclano. Observe e tire as suas conclusões. E isso, na verdade, bispo, é um dos motivos principais de terem tantas pessoas que não conseguem parar em uma congregação, né? A pessoa, ela vai lá, ela se apega no fulano de tal, no pregador fulano. Aí, talvez a primeira vez ela recebeu algo de Deus, né? Até Deus abençoou ela na primeira vez que ela foi, até pela sinceridade do coração da pessoa. Mas ela começou a se apegar ao homem, achando que o homem ia fazer. Aí ela não recebe, só que ela ouve. Ah não, mas naquela outra denominação tem um ciclano lá. O ciclano ele faz. O ciclano ele ora lá e o fogo cai, o chão treme, isso, aquilo. Aí ela vai para lá e não tem a resposta. Jesus não é a pedra angular. Aí depois ela ouve, não, agora tem uma nova denominação aí. Tem uma que está arrebentando agora, está surgindo aí, está tendo. Aí ele vai lá. E isso é o que? É o poder midiático. É o poder midiático. Quem hoje tem o poder da mídia consegue fazer com que as pessoas tenham essa ideia, essa impressão. Quem tem o poder da mídia é aonde nasceu. Aí olha como é que você está aprendendo aqui nesse debate, olha como é que você cresce. Foi onde nasceu o famoso neopentecostalismo. O que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo, porém, ou que diz que acredita, ela acredita ou diz que acredita no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, mas ela se utiliza da mídia, dos meios de comunicação em massa, para poder envolver, para poder passar a sua mensagem, para poder chegar até as pessoas. Não que seja errado utilizar a mídia para isso. A mídia é importante hoje, até para que seja divulgado o Evangelho de uma forma mais ampla. Mas o problema é como usar essa mídia. Eu estou usando essa mídia para exaltar a Cristo, a Jesus que morreu na cruz, que derramou o sangue dele, atribuindo a Ele toda a glória, toda a honra, ou eu estou usando essa mídia para mim? Para que eu possa me tornar um ícone, para que eu possa me tornar um mártir, para que eu possa me tornar um santo a ser idolatrado pelas pessoas. Como eu tenho usado esse poder midiático? E isso é importante observar. E a pessoa, para ela não cair nessa tentação, que na verdade isso a gente poderia chamar de uma tentação para os líderes e os pregadores, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela vê Deus respondendo a sua oração e as pessoas começam a procurá-lo, né? A pessoa tem que ter uma comunhão verdadeiramente com Deus para não cair em tentação e começar a puxar a glória para si mesmo. Verdade. Né? Porque a gente vê que o próprio Satanás caiu por causa disso. Por causa disso. Né? Porque a gente pode conjecturar pelo que a Bíblia nos mostra, né? que no céu estava Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e para as coisas do dia a dia, provavelmente Deus mandava o Satanás ir falar com os anjos e resolver as situações, né? Então os anjos começaram a ver aquilo e talvez aquilo mesmo foi entrando no coração dele, tipo assim, Deus não faz nada, é eu que faço, né? Eu que faço, quando tem que resolver aquela coisa é eu que vou, né? Então se não tivesse Deus aqui, não tivesse ninguém, eu resolvia sozinho. Verdade. Né? E a gente vê que esse argumento, de certa forma, isso aconteceu de tal forma que ele conseguiu convencer até essa parte dos anjos que ele que resolvia e ele que poderia fazer. Né? Então nós vemos que, do mesmo modo que aconteceu no passado, acontece hoje. Né? Quando são os pregadores e pessoas que elas deixaram entrar no coração por terem sido, de certa forma, usadas por Deus, deixaram entrar no coração de que elas que fazem, elas que
que são os poderosos que fazem acontecer. Né? Alguns falam, sou eu que arrebento. Né? Então a gente vê o seguinte, que muitas são as vezes que a pessoa ela alimenta aquele orgulho no coração. Né? E isso, a Bíblia nos mostra que assim como o diabo caiu dessa forma, assim será a queda de quem se deixa aí nesse pensamento. Tem participação aí, que eu acho que já está dando a hora da gente terminar, né? Que horas são? 8h15. 8h15, já está na hora da gente terminar esse debate, hein? Falando sobre o homem atribuir a glória a si mesmo, tem até uma passagem aqui em Atos 12, 21, que fala da morte de Herodes, né? Que fala que no momento que ele apareceu ali para as pessoas, para falar, as pessoas disseram, né? É voz de um Deus e não de um homem. Aí naquele momento o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Vai ser comido de bicho, vai ser... Quer falar alguma coisa aí, pastor? Não, eu só posicionei aqui, é verdade, né? Essa situação aí de Herodes. E a gente vê como que é forte isso, né? Que só pelo fato dele ter ficado em silêncio ali, só recebendo, né? Tá falando, não, lá é um Deus falando. Ele só ficou quieto lá, recebendo a glória, mas Deus viu o coração dele. Né? Como nós vimos também lá em, se não me engano, em 2 Samuel, quando fala do recenseamento, que a Bíblia fala que Satanás induziu Davi a fazer um recenseamento, ali contando quantos soldados ele tinha no exército dele. Aí a Bíblia fala que Deus ele permitiu que o castigo viesse sobre o povo de Israel, né, que começava a ser dizimado ali o povo, né? Mas por que Deus permitiu isso? Porque a gente lendo assim, às vezes a pessoa não entende por que Deus permitiu, porque Davi ele estava começando a alimentar esse orgulho no coração dele, né? Davi era vitorioso em todas as guerras que ele lutava, ele vencia, né? E de repente mudou o reconhecimento, tudo ele consultava a Deus, tudo era Deus que dava direção para ele. De repente no coração dele, vou contar ali meu exército, porque é ele que me dá a vitória. Ali eles vão ver quantos são os meus guerreiros, né? E ali Deus ele não se agradou daquilo, né? Por causa do orgulho, da prepotência, daquilo que estava se iniciando no coração de Davi. Mas Davi, ele era tão sensível à voz de Deus, que quando ele percebeu o erro dele, ele voltou atrás e se arrependeu, né? Às vezes o que falta nas pessoas é justamente isso, a sensibilidade, porque tirando um pouco desse contexto de orgulho, porque todo mundo comete erros, né? Mas às vezes o que falta é a sensibilidade da pessoa saber se consertar e voltar para o caminho, né? Às vezes a pessoa ela vai no erro dela e vai insistindo, insiste, aí no final ela se perde. Por quê? Porque em vez de naquele momento que ela percebeu, ela começou a ser tocada pelo Espírito Santo, em vez dela voltar na sua caminhada, ela continuou se entregando ao orgulho e ao erro. E aí vai ser comida de bicho. Então nós entendemos que homem não faz nada, provamos isso biblicamente aqui nessa noite, nesse debate. Entendemos que espíritos maus podem sim usar pessoas para fazer coisas sobrenaturais acontecer. Está na Bíblia. Ou a própria pessoa pode fazer algo para enganar as outras, né? Falamos de ilusionismo, né? Sem algo sobrenatural. É aquele ditado que diz, tem gente que é o diabo que usa ela, tem outros que é ela que usa o diabo, né? Não é isso? É ela mesmo que provoca tudo, de uma forma ilusória. E tirando essas situações, é claro, nós entendemos que Deus é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para prosperar, para transformar. Dentro daquela analogia que eu utilizei aqui nesse debate, Ele é o médico, Ele é o cirurgião, altamente capacitado, cheio de conhecimento, Pai da sabedoria.
E Ele tem o poder de fazer qualquer cirurgia, conhecimento para operar qualquer pessoa. Quando eu falo assim, eu falo de uma forma metafórica. Qualquer cirurgia eu quero falar, pode sim ser a respeito da saúde, mas pode ser também uma cirurgia no casamento, na vida sentimental, pode ser uma cirurgia na vida financeira, um conserto na vida financeira, pode ser na família. Deus é poderoso para abençoar. Então, meus irmãos, se volte para Deus, se volte para Jesus Cristo, coloque a sua fé no Salvador, não em Bispo Paulo, não em Pastor Antônio, não em Padre A, não em Papa B, não em fulano C, não. O único que salva de verdade, que cura, liberta, transforma, restaura, se chama Jesus Cristo, porque só Ele teve coragem de dar a sua própria vida por você, por mim e por toda a humanidade, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer fazer as considerações finais, Pastor Antônio, para a gente finalizar? Mais alguém participou aí? Deixa só o comentário da Andréa Teixeira, comentário dela no Facebook, a glória dele, o poder dele e tudo para ele. Glória a Deus. E como até já comentaram aí, no João capítulo 15, versículo 15, ele mesmo disse para os discípulos, né? Sem mim nada podeis fazer. Né? Então era necessário que o Senhor Jesus estivesse com eles para que os sinais acontecessem, aqueles prodígios, aquilo sobrenatural acontecesse. E é importante que essa pessoa ela venha ter o discernimento, porque a Bíblia nos alerta, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, né, quando fala ali sobre o final dos tempos, né, o juízo, né, faz um alerta, né, que nós podemos trazer para o dia de hoje, né, que fala no capítulo 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que eu vos tenho predito. Né? Então, a Bíblia nos alerta que no final dos tempos teria tantos falsos profetas e falsos mestres, né, que eles fariam tantos sinais que poderiam iludir até os eleitos, se eles não vigiassem. Mas nós lembramos aqui e aprendemos que o homem não faz nada. Ele não tem poder de fazer o sobrenatural. Então, se falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, podemos entender ali espíritos imundos usando pessoas como instrumentos. Com certeza, né? Com certeza. Mas aí entra a falta de discernimento que nós temos visto que está atualmente entre os cristãos. Né? A falta de discernimento, que é até um dom do Espírito Santo, né? O discernimento do Espírito. Mas esse discernimento só tem a pessoa que está ligada à videira, que está ligada a Cristo. Né? Essa pessoa, ela tira Cristo do centro da vida dela e coloca o pregador Beltrano, o pregador Ciclano, ou fulano de tal, então ela facilmente será enganada. Resumindo o nosso debate de hoje, o fruto da cura não é do pastor, é de Deus. O fruto da libertação não é do pastor, é de Deus. O fruto da prosperidade não é do pastor, é de Deus. Todos esses frutos maravilhosos pertencem a Deus. A Deus. Quais são os frutos do pastor? O caráter dele, a índole dele. Esses são os frutos do pastor. A forma de pensar dele, a forma de agir dele. Isso é do pastor. Então é isso que o pastor precisa se preocupar, não com os frutos de Deus. Os frutos de Deus sempre existiram, sempre vão existir, porque, como o comentário da dona Andréa Teixeira aí, vou repetir: porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, a glória dele. E Deus faz o que ele quer conforme ele quer, do jeito que ele deseja. Às vezes a pessoa ela se apega tanto a Deus, tem que fazer. Deus ele vai fazer na hora dele, quando ele
ver que a pessoa está preparada se ele quiser, né? Às vezes a pessoa ela se decepciona tanto justamente por colocar a esperança dela no homem, achando que o homem faz, então ele tem que fazer, mas o homem não tem esse poder sozinho, então ele não vai fazer, não faz, né? Então a pessoa... Podemos finalizar? Tem mais alguém que participou, que deixou um comentário? Depois o povo vai ficar bravo com ela, né? É ela que lê, viu? Só tem um comentário de uma irmã pedindo oração. É? Não, isso é Fora pessoal, isso, né? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui na Tua presença. Obrigado por nos iluminar nesse debate. Obrigado, meu Deus, por fazer enriquecer o nosso conhecimento. Eu espero, meu Deus, e eu creio que cada pessoa que assistiu, que vai assistir esse vídeo, cada pessoa que ouviu pela Rádio Cristã Minas, foram aqui hoje, Pai, ensinadas e serão ensinadas e vão crescer espiritualmente, se apegando ao verdadeiro autor e consumador da fé, o único que pode salvar, transformar, curar, libertar, prosperar e abençoar, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que assim seja, amém, e graças a Deus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui com esse debate, mais um debate do programa Cajado na Mulher. Segunda-feira que vem estaremos de volta às 19 horas, 7 horas da noite, ao vivo, tanto pela Rádio Cristã Minas, quanto pelo aplicativo Facebook Bispo Paulo Henrique, tá bom? Você que não baixou o aplicativo da rádio ainda, é só entrar no Play Store e baixar Rádio Cristã Minas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai no YouTube, o nome do canal é Cajado na Moleira, porque se você se inscrever lá, todos os vídeos que nós gravarmos, você vai ser avisado que tem vídeo novo, e aí você não vai perder nenhum assunto. Então vai lá no YouTube agora e já se inscreve lá no nosso canal, e você vai ter a oportunidade de assistir outros debates que nós já realizamos, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz, Senhor Jesus.